E quando a gente pensa em família, é o tema mais importante da nossa vida. Primeiro, por quê? Porque, em primeiro lugar, tem que estar Deus. Em segundo, é a sua família. A igreja é criada depois, né? A gente tem uma tendência de achar, não, eu tenho que ir igreja em primeiro lugar. Não, peraí. Tem gente que coloca a igreja como uma idolatria, no lugar de Deus. Tem gente que coloca a igreja à frente da sua família. E isso é um problema também. A gente tem que tomar todo esse cuidado, porque a família foi criada muito antes da igreja, porque a família é projeto de Deus. Então nós vamos para o livro de Gênesis, capítulo 1, e vamos ver alguns versículos. Tá? Vamos ver lá o verso 26, 27 e 28. Então quem achar, quiser ler com a voz bem forte aí para todo mundo ouvir, o que diz aí Gênesis 1, 26, 27 e 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Muito bem, então se nós queremos entender qual o propósito de Deus para a nossa vida como um todo, para todas as áreas da nossa vida, o ideal é a gente ir para onde? Para quando não tinha o pecado, não é? A ideia de uma volta a uma vida perfeita. Adão e Eva tinham essa perfeição. Eles estavam no verdadeiro shalom, né? Shalom, paz, significa harmonia entre todas as coisas. Harmonia entre Deus e sua criação e a criação toda com harmonia. Não havia briga de casal aqui, né? Eles não se desentendiam. Não havia dificuldade entre animal e pessoa. Um bebezinho podia brincar com um leão. E vocês lembram que há um livro profético, o livro de Isaías, que fala da volta de Jesus, mostrando o que vai acontecer. É uma volta ao Éden, a harmonia que havia ali. Onde o leão poderá novamente brincar com o bebê, aliás, o bebê brincar com o leão, que não haverá nenhum problema. Isso é o verdadeiro shalom. E aí, o texto mostra para a gente alguns princípios importantes da família. Primeiro que foi Deus quem criou a família. Né? O texto diz assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus nos criou para quê? Para ter relacionamento com Ele. Nós somos totalmente diferentes da criação, né, dos animais, das plantas. Nós somos diferentes para quê? Para relacionamento com o Senhor. Foi esse um propósito de Deus na sua criação. Nós somos diferentes para dominar a criação de Deus e não deixar ser dominado. Hoje o homem, aliás, hoje não, desde o pecado o homem deixou ser dominado. Um grande exemplo, lá em Gênesis 3, é que o homem se esconde atrás da criação. Lembram disso? Ouvindo o som de Deus chegando, a voz de Deus, eles vão se esconder. Lá por entre as árvores, eles se escondem na criação. Eles não deveriam ter se escondido, eles deveriam, né, ter se apresentado a Deus. Mas agora eles não estavam mais aprovados, eles sabiam disso. Eles não eram mais bem-aventurados. Eles estavam completamente em pecado. E aí o texto mostra para a gente o relacionamento que deve ter entre nós, humanos, e principalmente a nossa família. Foi Deus quem criou a família, e o texto mostra que Deus criou homem e mulher. Vejam lá o verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá em Gênesis 2. E Deus lhes dá uma missão. A missão de povoar a terra, de cuidar da terra e tudo mais. Então família é projeto de Deus. Foi Deus quem cria a família. E o Gênesis, o capítulo 2 de Gênesis vai dar um pouco mais de detalhes dessa criação ou desse propósito. Então a gente vai ler agora Gênesis 2 a partir do verso 18. Gênesis 2, versículo 18. Depois eu vou deixar vocês falarem aí se vocês quiserem, tá? Gênesis 2, verso 18. Só para a gente introduzir aqui.
que diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui a formação exata do casamento. Lá ele tinha falado que ele criou o homem para o casamento, homem e mulher, e agora ele vai falar da formação do casamento ou da família, né, a formação da mulher. Deus vê que não é bom o homem estar só. O texto no verso 18 diz assim: não é bom que o homem esteja só. E a forma como é colocado para a gente, talvez você pense assim: ah, Deus então foi pego de surpresa. Ele não sabia, né, que não seria bom o homem ficar só. Não é isso. Na verdade, aqui é para o próprio homem perceber o quanto ele carecia de alguém. O quanto a sua vida não estava completa. Então aí Deus vai criar uma mulher. Não é? Deus vai fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Porque a palavra auxiliadora, ela aparece mais para Deus na Bíblia. Em outras palavras, o que Deus está falando aqui, através de Moisés, é que o homem precisa de um auxiliador. Assim como Deus é nosso auxílio, a mulher seria auxílio para o homem. O homem precisa desse auxílio da sua mulher. E aí o texto diz, uma auxiliadora que lhe seja idônea, correspondente. Porque de toda a criação não havia ninguém que correspondia com Adão. Todos eram diferentes. E aqui você já começa a ter vários princípios. É de assustar, mas tem pessoas que praticam sexo, por exemplo, com animais. E aqui há um princípio importante. Deus não criou um animal para Adão. Deus criou uma pessoa para Adão. Deus criou uma mulher. Não é? O texto é muito claro quanto a isso. Outro detalhe importante é que Deus fez o quê? Uma auxiliadora idônea. O que está acontecendo hoje é que as pessoas estão querendo mudar as ordens de Deus. Deus não criou um outro homem para um homem. Deus criou uma mulher para um homem. Isso é muito claro. Então nós falávamos lá na classe de casais que para Deus não existe pecadinho e pecadão. Uma mentira é tão pecado quanto matar alguém, quanto um adultério, quanto uma homossexualidade, enfim, tudo é pecado, tudo aquilo que é transgressão da lei de Deus é pecado. A grande dificuldade do pecado da homossexualidade é que para a pessoa tomar essa atitude homossexual, não estou falando até dos desejos homossexuais, cada um tem os seus transtornos e essas questões interferem muito como foi tratado, como foi a educação da criança. Eu dava um exemplo lá na classe dos casais, de que no caso do menino, se ele tem um pai muito duro, muito durão, muito ignorante, que bate na mãe, ele não vai querer ser como seu pai. E ele começa a ter alguns desvios da sua própria personalidade, do seu próprio caráter. Aliás, segundo os pedagogos, o caráter de uma criança formada até os 3 anos, no máximo 5 anos. Então é nesse período que a família tem que estar muito bem estruturada. Também na época da adolescência, isso é muito importante. Então, há muita gente vivendo numa tremenda bagunça dentro de casa. Inversões totais de papel. Ou o marido é muito ignorante, ou ele é muito frouxo, ele não assume a liderança da casa. Isso traz problemas sérios para dentro da cabeça da criança. Porque ela não consegue perceber os papéis de cada um. E aí, todo esse transtorno que a gente tem, inclusive, desses distúrbios sexuais, desvios sexuais, a própria homossexualidade é um deles. Então, o que o texto mostra para a gente é que Deus é perfeito. Foi Ele quem fez o casamento. E aí há uma dica interessante. Porque nós temos hoje na nossa sociedade um apelo à aprovação do casamento homossexual, não é verdade?
Todo mundo quer ser aprovado. Você quer pregar o evangelho para esse povo? Mostra que o desejo deles é fazer a vontade de Deus, entre aspas, né? Porque eles fogem da vontade de Deus. O desejo deles é fazer tudo contra a vontade de Deus. Mostra que quem criou o casamento é Deus. E por mais que eles fujam de Deus, eles são imagem e semelhança de Deus, eles vão querer as coisas que Deus mesmo preparou para eles. E aí é um link para você fazer um homossexual pensar. Que quando ele quer, né, casar e reconhecer o seu casamento, na verdade, ele tem uma necessidade. E essa necessidade foi feita lá na criação. Deus criou o homem não para ficar sozinho. O problema é que há um desvio sério aqui. Ele está completamente fora do padrão de Deus. E o texto vai mostrar, então, o companheirismo que deve haver entre homem e mulher. O texto fala dela ser uma auxiliadora idônea, porque não era bom que ele esteja só, ou que ele estivesse só. E, infelizmente, hoje, há muitas famílias, mesmo famílias grandes, muitos casais que vivem sós, solitários. Não é o fato de você ter casado e ter vários filhos que isso te faz alguém que não seja solitário, né? Nós vivemos um problema sério hoje de comunicação. É a geração da comunicação que não sabe se comunicar. Você já parou para pensar nisso? O adolescente tem recursos de comunicação que nós nem pensávamos. Eles têm muitos recursos. Só o WhatsApp já é uma questão assim magnífica. Internet, Facebook, e-mail. A geração que poderia se comunicar muito bem é a que menos sabe se comunicar. Não tem contato, não tem conversa. Pelo celular até tem, mas aí, né, come palavra. Eu brincava, não sei se foi aqui ou se na classe, eu brincava que eu tenho uma dificuldade com o WhatsApp que eu ainda não consegui superar. Eu não consigo resumir palavrinha, mesmo para escrever rápido para a família, para a Renata e tal, eu tenho que escrever direitinho, né? O você tem que ter lá o acento, não consigo colocar o V e o C. Há um bloqueio, né? Eu não sou dessa geração. Mas essa geração não está nem aí. Põe lá o você, põe gíria, resume tudo, e eles se entendem. Se eu receber um recado desse de um adolescente, eu vou ter que pedir um tradutor aí, ó, por favor. Traduz aqui para mim, tem que chegar na Samara e falar, o que está escrito aqui, que eu não entendi nada, né? Mas é a nossa diferença. A gente teve que construir a linguagem, o pensamento, o conhecimento. Então hoje, na verdade, o conhecimento já está lá. Aliás, a informação está lá. Não é? Eles sabem de muita coisa, mas eles não têm profundidade naquilo que sabem. E eles não sabem conversar muitas vezes. Os casais também estão vivendo essa crise. Muitos casais vivem essa crise. Porque, em vez de você chegar em casa e aproveitar a sua família, você tem lá ou o recurso da televisão, ou da internet, ou ficam no celular o tempo todo. E a pergunta é, você foi feito para ser companheiro de quem? Se você casou, você tem um companheiro ou uma companheira. Você tem que compartilhar a vida com essa pessoa. Mais do que com o seu próprio filho. Porque, às vezes, nós colocamos os filhos no lugar do esposo e da esposa. E esse é um outro grande problema. Deus não criou os filhos para o homem. Nós temos filhos para o mundo, para povoar o mundo de bênção. Para glorificar a Deus, mas não é nosso. Agora, o cônjuge é nosso. E o cuidado que a gente tem que ter com o cônjuge é especial, é muito mais do que com o próprio filho. E há muitos casais que fazem o contrário, que voltam a vida para o filho, e aí o filho cresce, vai casar, não vai nem ligar para os pais mais, né? Ou vai ligar, mas não tanto quanto o pai gostaria, o pai e a mãe. E ficam dois esquisitos, dois estranhos, porque eles não construíram um casamento de companheirismo, de sonho. Pararam de sonhar a vida. Pararam de sair junto, de planejar, e assim, esse é um problema. Vejam que o texto, se Deus quisesse dar um filho para Adão, se o problema de Adão fosse um filho, ele tinha criado um filho em vez de uma esposa. Mas não, ele criou uma esposa, uma companheira, uma auxiliadora para Adão, e para que ele pudesse também completar a vida dela. Um princípio do casamento é muito relevante. Aí o texto da história os irmãos já sabem, e eu queria só chamar a atenção para os versos 24 e 25, quando aí a ordem, né? Por isso deixa o homem, pai e mãe se unem à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu gosto muito da interpretação aqui do doutor Hernandes, do pastor Hernandes, que ele fala como nós invertemos esse papel, como a sociedade atual inverteu isso. Olha a ordem do texto. O homem primeiro deixa pai e mãe. Isso significa casamento, né? Você deixar a casa dos seus pais.
Aí você se une à sua mulher, e aí você forma os dois uma só carne. E aí o pastor Hernandes disse que houve um problema na nossa sociedade, porque hoje o jovem começa a namorar, e o que ele faz? Se une em uma só carne, sexo. Porque a gente sabe que aqui a referência é ao sexo. Mostrando que o sexo não é só físico, é uma união espiritual. Tá? Uma só carne não tem a ver só com relação física. Mas a ideia é de que não, agora há uma inversão de valores do padrão de Deus. E isso vai trazer problema para o casamento. Porque primeiro o jovem vai para o sexo, depois ele resolve se unir à sua esposa e ele nunca mais deixa a influência dos pais, né? Ou a dependência dos pais. É essa geração. A maioria está vendo assim, casado totalmente dependendo dos pais. Dependente dos pais. Esse é um problema sério porque as ordens de Deus estão totalmente invertidas na nossa geração. E aí o texto diz, ora, um ou outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Não havia o problema do pecado até então, o pecado vai entrar ali no capítulo 3. Então é uma introdução sobre família e eu vou mostrar o caminho que eu gostaria de seguir para vocês compreenderem um pouco melhor. A partir daqui, porque aqui é o padrão perfeito da família, ok? Gênesis 1 e 2, padrão perfeito, não tem pecado ainda. Só que vai acontecer o pecado no capítulo 3. E a partir do pecado, há um problema sério, porque nós nos tornamos totalmente esquisitos, há uma natureza depravada dentro de nós, não é? E a gente não sabe mais se relacionar com perfeição, não tem mais o shalom, aquela harmonia que haveria, ou deveria haver entre Adão e Eva. Não tem mais. Eles pecaram e nós somos descendência deles. E além desse fator interno que está dentro de nós, chamado pecado, há um fator externo. O inimigo tentando de todas as formas destruir a nossa família. E você vê isso na Bíblia o tempo todo. O inimigo agindo poderosamente contra a nossa família ou contra a família, porque ele sabe que a família é projeto de Deus, porque ele sabe que a família é aquilo que Deus vai fazer na volta de Jesus, é o retorno a essa perfeição. Ele sabe que a família é base de uma igreja, é base da sociedade. Se ele destrói famílias, ele está ganhando, né? Ele sabe bem disso, ele sabe muito mais do que nós sabemos. E aí, a partir do verso 3, ou do capítulo 3 da Bíblia, nós vamos encontrar vários episódios e vamos ver o quê? Algo muito alarmante para a gente se preocupar. Como o inimigo age dentro das famílias crentes. Porque o que nós vamos ver a partir de agora não são famílias que não têm nada a ver com Deus. São famílias crentes. Famílias de pessoas tementes a Deus. Ou você acha que Adão e Eva não estão no céu? Tem gente que acha, tem até teólogo que acha. Adão e Eva não estão no céu, porque eles pecaram, eles cometeram essa tremenda, né, esse tremendo acidente drástico, a queda da humanidade. Então alguns pensam assim. Eu não vejo dessa forma. Porque se você parar para pensar no capítulo 3, não era a minha intenção expor aqui o capítulo 3, mas há uns detalhes muito interessantes. Deus vai ao encontro deles, lembram disso? Deus vai ao encontro deles, Deus requer deles confissão, eles não confessam. Um acusa o outro, vocês lembram disso? Começam a acusar o outro, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Se Adão não tivesse comido, o pecado não entrava na humanidade. A Eva não é a representante da nação. A Bíblia deixa claro que o representante é quem? É Adão. Então não adianta ele culpar Eva. Ela poderia ter comido, entre aspas, ela teria algum tipo de punição que a gente não sabe qual é. Mas a humanidade não cairia. O nosso representante é Adão, porque viria um outro representante. Aliás, esse sistema de representação, alguns reclamam da gente, porque onde já se viu batizar criança, desde o início há uma representatividade. Os nossos filhos estão representados diante de Deus pelos pais. E toda a humanidade está representada em dois representantes. Ou no Adão, ou no segundo Adão, que é Jesus. Não é? A Bíblia deixa isso muito claro. A representatividade está o tempo todo na Bíblia. Então, por isso eu batizo meu filho. Porque a bênção de Deus para a vida dele vem através da minha vida. Há uma aliança onde eu sou representante, responsável por ele até que ele seja adulto e possa seguir sua própria vida. Assim como Adão foi o nosso representante. Agora você tem dois representantes. Ou tem o Adão, ou tem o segundo Adão, que é Jesus. E aí eu creio que Adão e Eva estão no céu. Por quê? Porque ele muda o nome da sua esposa.
Até então ela se chamava Varoa. Mas lá no capítulo 3, você encontra ele mudando o nome dela, dizendo agora ela vai se chamar Eva. Porque Eva é de onde vem a raiz da palavra hebraica vida. Ele está reconhecendo, nós merecíamos a morte, Deus foi gracioso com a gente e Deus disse que virá vida através do seu ventre. Uma profecia do Messias, Gênesis 3,15, mas através dela ter filhos, ele está reconhecendo, nós aceitamos a graça de Deus. Isso fica claro no capítulo 4, que é o primeiro exemplo que eu gostaria de dar, e a partir desse exemplo eu deixo vocês falarem, contribuírem, tá? Então guarda um pouquinho aí quem quiser falar. Então capítulo 4, olha só o que diz lá no primeiro verso. Vamos ver até o verso 7, tá? Capítulo 4 de Gênesis. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Vou parando aqui, tá? Olha só a expressão que ela diz. Adquiri um varão com quem? Com Adão? Não. Foi com o auxílio de Deus. Foi Deus quem me deu. Ela reconhece a graça de Deus. A ideia de que eram pessoas que aceitaram essa graça. Eles não confessaram no princípio, mas Deus vai lá fazer roupas para eles, né, dos animais e assim por diante, e agora ela adquire um varão com o auxílio do Senhor. Aí verso 2, depois deu à luz Abel, seu irmão, Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Olha a expressão no fim de uns tempos, ela é importante. Adão e Eva ensinaram os filhos a cultuar a Deus. É a ideia de culto. Eles apresentaram-se a Deus para cultuar. Então eles ensinaram a ir para a igreja. Ó, chegou esse tempo, a gente não sabe qual era esse período, talvez aqui refere-se a uma data especial, onde eles apresentavam sacrifícios especiais, anuais talvez, mas é provável que seja o próprio sábado. De sábado em sábado se reuniam para cultuar a Deus. Pode ser que seja um dos sábados ou uma data específica, mas eles ensinaram o temor do Senhor. Tanto a Caim quanto a Abel foram ensinados assim. E aí o texto diz, versos 6 e 7. Então lhe disse o Senhor, disse a Caim, né? Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha Deus falando com Caim. O desejo seu vai ser contra você, mas você tem que dominar esse desejo. Que desejo é esse? Quem colocou o desejo no coração dele? O próprio Satanás. Para matar o seu irmão. Vejam só o que eu quero dizer e mostrar isso com diversas famílias da Bíblia. Há um cuidado especial de Deus para mostrar o quanto você tem cuidado da sua família. Porque o inimigo não está brincando com a nossa família. O inimigo quer destruir, aliás, segundo Jesus, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E a primeira família experimentou amargamente tudo isso. É muito triste o que acontece com Adão e Eva, porque há um louvor a Deus pelo nascimento de Caim. E esse mesmo Caim deixou os seus desejos pecaminosos, sua depravação pecaminosa, será aflorada pela instrução do próprio Satanás, e ele tira a vida do próprio irmão, porque ele não soube dominar, ele não tinha domínio próprio, ele não soube dominar os seus desejos. Isso acontece demais nas famílias, e famílias crentes. Eu falava lá na classe de casais, que as estatísticas são tristes demais. Você vai num presídio, a maioria dos que ali estão eram de igrejas evangélicas. Cantavam em coral, por exemplo. A maioria eram assim, cresceram num lar evangélico. E você pergunta para qualquer pessoa envolvida aí com crimes, ele conhece a palavra. Muitos têm, a gente estava até falando esses dias na porta, né? O Fábio, o Rafael, mais alguns irmãos, num trabalho da UCP, nós falávamos sobre isso. Você pergunta o nome, acho que o Josué que deu esse exemplo, que ele atende algumas pessoas, né? Atendia antigamente, e você pergunta o nome da pessoa, o nome bíblico. Por que é bíblico? Porque os pais eram crentes, porque cresceram na igreja. Mas quando chegou lá na fase da adolescência, da mocidade, eles foram para o mundo do crime. E de alguma forma, né, a gente tem que tomar todo o cuidado com a nossa casa. Porque dentro da nossa casa o inimigo tenta de todas as maneiras acabar, ou roubar, matar e destruir. Esse é o primeiro exemplo que a Bíblia dá.
Mas pensa um pouco nas outras famílias. Vamos lembrar, e aí eu cito aqui a família de Noé, e estou falando que vou deixar vocês falarem, eu não estou deixando. Só mais um exemplo. Não precisa nem abrir o texto, mas lembram do que acontece com a família de Noé? É interessante algumas expressões lá em Noé. O texto diz que Noé achou graça diante de Deus, não é isso que está escrito lá no texto? Só que esse achar graça, no texto original, a ideia do texto é Deus deu graça a Noé. Se Deus não tivesse dado graça a Noé, ele seria igual aos outros. Seria igual às outras famílias. Aliás, um dia um adolescente em crise me perguntou como que Deus pode ser justo, como Deus, a ideia dele era essa mesmo. Como é que Deus pode ser justo se ele permite um dilúvio para destruir e matar um monte de gente? E aí eu estava mostrando para esse adolescente que se Deus não tivesse mandado o dilúvio, ou Noé se tornaria como os outros homens, ou ele seria morto por esses homens. E aí toda a humanidade seria destruída, totalmente destruída. Mas Deus preserva uma família. Então ele é justo e gracioso. Porque o desejo de Deus, entre aspas, a gente sabe que Deus tinha um plano para tudo isso, mas a vontade de disposição, a vontade que agrada ou não a Deus, estava totalmente ferida. E ele decide destruir toda a humanidade. Mas, por graça, ele separa Noé. Senão nós mesmos não estaríamos aqui. Todos seriam destruídos e acabaria o mundo e tudo mais. Então, aí você olha para a família de Noé, o que acontece logo quando eles descem da arca? Noé encheu a cara, vocês lembram disso? Mandou ver, tornou todas. Ficou bêbado. Oi? Não é? Olha só a consequência. Olha a consequência do pecado de Noé. Noé comete um erro absurdo que não podia ter cometido. Ele estava feliz, mas o desejo dele foi contra ele, ele não dominou. Porque uma coisa é você tomar um pouco, né, para festejar, mas e aí? Noé perdeu as estribeiras e ele ficou embriagado. E isso fez com que o seu filho visse ele nu. Não deveria ter acontecido. Nós discutimos até esse assunto lá na classe de casais, porque ele tem 3 filhos e os outros 2 filhos também viram nu. Mas fizeram o quê? Rapidinho foram lá tampar a nudez do pai. Mas o outro não. Então trouxe problemas sérios entre pai e filho, trouxe problemas sérios para Cã, porque aí há uma maldição sobre Cã, não é? Então olha só as consequências do pecado dentro da onde? Da nossa casa. Dentro da nossa casa a gente tem que tomar todo o cuidado com a nossa família, como a gente está sendo exemplo para os nossos filhos. Esse é um grande problema, né? A gente tem que tomar todo o cuidado. Esse é apenas um exemplo, a gente vê o quanto Satanás ele não deixou de agir contra a família. E a história bíblica continua. Alguém quer comentar alguma coisa do que eu já falei? Ou posso seguir para outros exemplos? Alguns dos exemplos a gente vai citar porque a gente conhece bem. Outros a gente vai parar para ler alguns textos, tá? Posso seguir? Pode falar. E é interessante essa questão. De novo, um representante, não é? E esse representante, ou a partir dali, Deus repete a aliança. Os termos usados em Gênesis 9 são os mesmos de Gênesis 1, carregados de ideias teológicas, de mandamentos para Noé, para que ele pudesse cumprir aquilo que Adão e Eva não cumpriram direito. Por exemplo, ali há um cuidado a mais, alguma informação a mais, e talvez você se assuste. Deus vai instituir em Gênesis 9 a pena de morte. A pena de morte é bíblica, instituída por Deus. Aquele que tirar a vida de alguém deve morrer. Aí a pergunta é, então, a pena de morte deve ser aplicada hoje? Se ela é bíblica, ela deve ser aplicada hoje, porque a Bíblia não foi contra, Jesus não foi contra em nenhum momento a pena de morte. Só que há várias questões envolvidas na pena de morte. A primeira delas é que quem é que deve ter essa autoridade para tirar a vida de alguém é apenas as autoridades, apenas os governantes, ok? Você não pode, porque me mataram alguém da minha família, eu vou lá e tiro a vida do cara que matou. Não é essa a ideia bíblica.
Não é isso. Então, a Bíblia fala que os juízes, as autoridades estão ali para julgar as causas. A dificuldade é, se isso depende dos nossos governantes, o que vai acontecer? Quem é que vai ser realmente morto por pena de morte no nosso Brasil? Com toda a corrupção que a gente tem? Então, a minha questão, o Brasil hoje não está pronto para uma pena de morte. Ainda não está. Eu espero que esteja um dia. Porque o contexto era totalmente diferente. Eu acho que nós, como crentes, podemos lutar para que isso aconteça um dia. Só que antes disso acontecer, há várias outras caminhadas a se fazer. Por exemplo, é uma visão minha, tá? A lei carcerária. Se você mudar a lei carcerária, eu tenho certeza que 50% dos presos poderão mudar de vida. Mas do jeito que eles estão ali, eles vão piorar a vida. E eles vão sair para ser pior do que entraram. Como é que melhora a vida de um preso? A minha tese entre os mais novos aí, né? Ou entre os pais de adolescente e jovem. Sem trabalho ninguém amadurece. Bota esse povo para trabalhar. E com parâmetros bíblicos, quem não trabalha, o que a Bíblia diz? Não coma. Ah, você não quer trabalhar? Morra de fome. Simples assim. Dá uma pena de morte para ele, né? Ou você trabalha ou você morre. Não é? E reverte esse valor do que ele está ganhando, ou parte desse valor, para que ele possa fazer uma poupança e quando sair ele tem uma profissão, ele aprendeu uma profissão na prisão, e ele está já pronto a assumir um trabalho numa empresa, tem até uma reserva para alugar uma casa e coisas assim, e outra parte ele tem que fazer para quê? Para construir casas, construir carteiras escolares e coisas assim. Mas o que acontece hoje? Os nossos presos queimam os seus colchões e os direitos humanos fazem o governo dar colchão novo para ele. Ele vai ser pior, ele vai fazer sempre pior. Porque, né, ele faz o que ele quer da vida. Então, eu penso assim, nós estamos muito longe do parâmetro bíblico em todos os aspectos. Mas tem que começar cada um fazendo a sua parte. Então, se você dentro da sua casa fizer a sua parte, aquele trabalho de formiguinha, né? Cada um faz o seu, o mundo vai ser muito melhor. A ideia é, nós só temos esperança para o nosso Brasil. Eu recebi uma mensagem essa semana, no feriado. Eu mandei um recado para a igreja para estar lembrando de clamar pelo nosso país. E uma das pessoas que chegou à nossa igreja recentemente estava me fazendo uma pergunta. Porque ele tinha ouvido um sermão e o sermão dizia assim, o mundo vai piorar. É claro, é bíblico, né? Jesus está chegando, o mundo vai piorar e coisas assim. Ele veio me perguntar, mas essa é a visão que nós como crentes devemos ter mesmo? O mundo vai piorar e pronto? Eu falei, não concordo. O mundo vai piorar, a gente sabe que vai piorar. Mas se os reformadores, eu respondi assim para ele, se os reformadores pensassem assim, eles não teriam feito a reforma protestante acontecer. Lutero pensava assim, o mundo vai piorar mesmo, então deixa piorar. Eu tenho a minha salvação, não vou contar para ninguém, não é? Deixa a igreja fazer o que quer, os governantes fazerem o que querem. Se Calvino, Zwinglio pensasse assim, e eu até citei isso para ele, o que acontece em Genebra, na Suíça, é um modelo de céu. O que Calvino e Farel conseguiram fazer, num primeiro momento eles foram até expulsos de lá, porque os prostíbulos da cidade, os bares e prostíbulos fecharam. Fecharam porque ninguém mais queria ir num lugar desse. Tamanho mover de Deus lá em Genebra. Aí os donos desses lugares forçaram os governantes a expulsar Calvino e Guilherme Farel. Eles foram expulsos de Genebra. E depois foram buscá-los, né, e rogaram para que eles voltassem. Farel prontamente aceitou. Calvino não queria nem ter ficado em Genebra, ele queria passar para Estrasburgo e ser um escritor, um professor de teologia. Nunca quis ficar. Uma curiosidade, Calvino ficou em Genebra pela primeira vez, porque Farel disse assim, eu tenho uma obra a fazer aqui, Deus tem uma obra a fazer, e se você não me ajudar nessa obra, eu vou rogar uma maldição sobre a sua vida. Deus vai te amaldiçoar. Aí Calvino, temente a Deus, pensou, peraí, então deixa eu ajudar ele, vamos ver o que vai acontecer aqui. Eles começaram a planejar junto. Depois eles foram expulsos, e para trazer Calvino de volta? Farel prontamente aceitou. Calvino não queria vir de jeito nenhum. Falou, não, já não queria ir primeiro. E aí depois eles voltaram e reformaram toda a cidade novamente. Então, se a gente pensar assim, o mundo vai piorar, é fácil, né? Só que qual é o papel nosso como igreja? Ser sal e luz. E um dos motivos do sal é o quê? Impedir o apodrecimento. A gente sabe disso. O quanto o sal é importante para impedir o apodrecimento das coisas, né? De uma carne, de
de um alimento e assim por diante. A igreja está no mundo para agir da mesma forma. Então, se dentro da sua casa cada um fizer a sua parte, o mundo vai ser melhor. Eu digo isso porque a Renata trabalha numa comunidade muito carente e a cultura local é a seguinte: o que é mais legal é você namorar. A menina cresce pensando assim, namorar com um traficante. É essa a cultura das nossas crianças e adolescentes por aí. É legal casar e namorar com um criminoso. E não com uma pessoa que é de bem, que é trabalhadora. Né? Esse é um problema que precisa ser trabalhado no coração das nossas crianças. Eu ainda falo para ela, a tarefa de vocês como professoras é árdua, é difícil. Não é 100% que vai dar certo, porque elas estão trabalhando com palavras, conceitos pedagógicos, teológicos, ajuda na formação do caráter da criança, mas é assim meio que dá murro em ponta de faca. Eu já dou a palavra para a Cezira e eu fico pensando, né, nos educadores que nós temos aqui na igreja. É meio que dá murro em ponta de faca. Porque você está ensinando conceitos valiosos e que muitos não vão nem querer saber usar. A nossa grande diferença é que eu tenho a palavra de Deus e ela faz diferença. Então, quando a palavra de Deus invade uma família, ela muda completamente a visão da vida. Então, é só o evangelho que pode penetrar a vida das famílias e transformar completamente. Pode falar, Cecília. Tá. Um exemplo disso, lá na comunidade não tem assalto, não tem violência. Se tiver, o cara é julgado não pelo juiz, não. É julgado lá entre eles e... Né? Ou seja, morar hoje dentro de uma comunidade carente é uma segurança assim que você nunca vai ser assaltado. Dificilmente você vai ser assaltado. Só que seu filho vai crescer num ambiente de criminalidade. E esse é um problema. Ah. Sim. Sim. Protege o carro dos professores e tudo mais. Ah, é verdade. É verdade. Uhum. Uhum. Pois é. Então, eles fazem lá a sua justiça, ou seja, às vezes você tem mais justiça dentro de uma comunidade dessa, só que é justiça feita por criminosos, que para criar esse ambiente agradável para a comunidade, ele usa a comunidade para o tráfico de drogas, de armas e outras coisas mais. E as crianças achando muito legal. Porque é isso que as novelas, os filmes passam, que o traficante é o mais legal de todos. Pô, se você for traficante, você vai ter um carro importado. Isso é impregnado na mente, a mídia é usada, e às vezes a gente dentro de casa está curtindo, oh, que legal, tô lá. Não estou dizendo que você não possa, aliás foi uma das nossas discussões na última aula lá dos casais, você não possa assistir as novelas, ou os filmes. Pode, mas para debater do que está sendo falado, e não por entretenimento, que entretenimento é você desliga o cérebro e aceita tudo que vem. Você quer assistir com seu filho uma novela? Todo dia você vai ter um bom debate para fazer. Tá vendo isso que foi falado? Está tudo errado. A Bíblia diz o contrário disso. Mas eu duvido que você vai conseguir fazer isso por muito tempo. Porque a gente se envolve com a trama, né? E a gente começa a torcer por um adultério, torcer por um traficante, torcer para tudo quanto é coisa errada. Então, ligue o cérebro ao assistir um filme ou uma novela. Porque tem um monte de coisa ali complicada. Não só, o próprio comercial de televisão já tem, é complicado. Então, um exemplo. A família de Noé já tem a influência do próprio Satanás agindo e trazendo desunião, trazendo problemas para eles. Vamos lembrar de Abraão? O exemplo de Abraão, o que vocês acham? É um ótimo exemplo de um pai assim, legal, um cara... Um homem da fé, gente, é o pai da fé, né? Um amigo de Deus. Olha os exemplos que Deus dá, as palavras que Deus dá para Abraão, né? É como se fosse um amigo de Deus, alguém de muita fé, o pai da fé. Mas nessa questão familiar, ele pisou feio na bola. Vocês lembram lá do que acontece com Abraão? Não esperando a promessa de Deus acontecer, ele vai ter filho com Agar?
A Sara chega para ele e fala, olha, não vou ter condições de ter filho, então melhor você se deitar aí com a minha escrava, né? Qual que era a postura de Abraão? Aliás, o que aconteceu com Abraão aconteceu com Adão. Ele devia ter falado, não vou fazer isso. Não vou, não posso fazer isso. Diante de Deus eu não posso. O que ele fez trouxe uma consequência só para a sua vida, sua família? Trouxe uma consequência até hoje. Essa briga toda que a gente tem de muçulmano com um judeu, né? Ou árabe com um judeu. É a mesma descendência. Eles querem as mesmas promessas. Eles acham que Jerusalém é deles e toda aquela terra prometida. Eles estão brigando pelas promessas de Abraão. Os dois têm direito. Os dois são filhos de Abraão, Isaac e Ismael. E olha só como é que Abraão trata com o seu filho. Você acha que ele é um cara legal? Mandou matar o filho dele. Vai para o deserto, vai embora daqui e dá um pouquinho só de água, um pouquinho só de comida e se vira. Morre no deserto. Olha como é que é esse Abraão. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Deus sustentou eles lá no deserto e fez uma promessa a Agar que do filho dela nasceria uma grande nação. Então vejam só a maldade humana fazendo com que a nossa família seja ou ande de acordo com Satanás, não de acordo com a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus que ele tivesse aquele filho, e principalmente que aquele filho fosse largado do jeito que foi. Deus não se agrada disso de forma alguma. Deus não tem compromisso com a nossa irresponsabilidade. Aí você vai para Isaac, e daqui a pouco a gente vai ler um texto de Deuteronômio, mas você vai para Isaac, como é que era a família de Isaac? Lembra como é que era a família de Isaac? Que família abençoada, né? Abraão e Esaú e Jacó. Olha que legal. Desde o ventre já tinha briga entre eles. Um exemplo importante de que já tem vida dentro do ventre, né? Desde o ventre havia briga entre eles. E o Jacó sempre foi quem? O enganador. O pilantra mesmo, né? O sem vergonha. O cara que quer dar um jeitinho na situação. Talvez ele seria um protótipo de brasileiro, né? Dos políticos, quem sabe, alguma coisa assim. Porque é impressionante como ele quer dar um jeitinho nas coisas. Tudo Jacó tem um jeito. Até chegar o dia de que não tem mais jeito. Aí ele se encontra com Jesus e acabou para ele. Ou ele muda, ou ele vai ser morto pelo seu irmão. E aí a partir dali, do Val de Jaboque, ele é transformado totalmente pela graça de Deus, pelo encontro com Jesus. E ele sai dali não mais dando mancada, mas mancando, né? Vocês lembram disso? Ele sai mancando com a marca da briga que teve com Jesus, mas sem dar mancada na vida. Confiante agora na graça de Deus. Mas havia promessas desde o início para Jacó. Ele precisava ter feito tudo aquilo que fez? Não precisava. E Deus corrige quando a gente faz coisa errada. Deus disciplina. Vocês lembram da vida de Jacó? Quem mais ele amava? Ele amava sua mãe. Quando você olha para a história de Jacó, leia depois em casa com calma. Olha para a história de Jacó e pensa assim, quem é que está prestes a morrer? Na história. Quem está perto assim de morrer quando você olha o texto? Eles estão correndo atrás da primogenitura porque alguém tem que, antes de morrer, tem que dar. O pai está prestes a morrer. Muitos anos se passam e quem é que está vivo? O pai está vivo. E a mãe que estava super bem, que até tramou com Jacó, filho, faz isso, faz aquilo, ajudou ele, fez toda a trama com ele, você faz lá, coloca pelo aí no seu braço, faz um prato assim, assim. Ela está morta, porque era quem ele mais amava. As coisas podiam ter sido diferentes, ele não precisava ter se afastado da sua casa, ele não precisava ter desobedecido a Deus. Deus tinha uma promessa, assim como Deus tem promessas para a gente. E quando a gente desobedece, Deus vai lá e dá uns puxão de orelha na gente, né? A gente perde muitas bênçãos. Eu lembro aqui de Billy Graham falando que nós vamos chegar lá no céu e vamos ficar surpresos. Que vai ter um lugar lá no céu, ele falava, né? Ele já chegou lá. Tem um lugar lá no céu, um espaço onde Deus vai mostrar. Se você tivesse orado mais, eu tinha te dado mais. Se você tivesse confiado mais, eu tinha te dado mais. Não estou falando de teologia da prosperidade não, tá? Nós não estamos nesse mundo para receber bênção de Deus. Mas quando nós temos as promessas e não as usamos, nós estamos perdendo a bênção de Deus. Calvino dizia que a oração é um dos maiores tesouros que Deus nos deu e que a gente deixa num baú guardado em casa, apoeirando, né? Tomando poeira. Então nós temos recursos da parte de Deus para ser muito feliz. E a gente, pela dureza do nosso coração, pela nossa depravação e pela ação do inimigo, a gente acaba perdendo muitas bênçãos. Então Isaac e Jacó perderam a oportunidade de serem felizes. E a família de Jacó, então?
Que confusão era aquela? Vejam só, qual que é... Eu vou fazer essa pergunta aqui. Pensando aqui na história de Abraão, principalmente, e na história de Jacó, qual o grande problema que eles fugiram do padrão de Deus? Qual o maior problema aqui? Do princípio da família? Oi? Os filhos viram a parte mais importante. E tem um outro detalhe aqui também. Outras mulheres. Não é? Não é? A partir dali, o negócio começa a desandar. Começa a desandar prontamente. No caso de Isaac, aí você vê, né? Isaac tendo um queridinho aqui, né? Isaac, o queridinho dele era Esaú. Aí Rebeca, o queridinho era Jacó. Isso se repete com Jacó. O queridinho dele era José. Tudo errado. Tudo errado. Quando eles deveriam pensar um pouco mais, em primeiro lugar, em Deus e não nos filhos. E não podiam ter várias mulheres. Então, toda vez que a Bíblia mostra que eles tiveram outras mulheres, mostra o resultado disso. Aqueles que tiveram várias mulheres tiveram problemas sérios. Problemas seríssimos. E a gente vai chegar lá para falar de outros exemplos. E a vida de Jacó foi um tremendo inferno com relação à sua família. Poderia ter sido diferente. Mas ele, infelizmente, não soube lidar com a família. Teve várias esposas. E das esposas teve outras esposas, né, das suas concubinas, escravas e assim por diante. Uma tremenda confusão na família de Jacó. E não precisava ser assim. E aí a gente vai para Deuteronômio 6. Que é um texto magnífico sobre família. E o que Deus espera da gente na família. Deuteronômio 6. Eu vou ter que correr aqui, que senão o nosso tempo não vai dar. Verso 3 em diante. Deuteronômio 6, versículo 3. Que nos diz assim. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Verso 4 agora. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua porta ou de tua casa, e nas tuas portas. A ênfase do texto aqui é aquilo que Jesus resume no mandamento. Amar a Deus acima de qualquer coisa. Esse é o maior legado que você pode dar ao seu familiar. Ou ao seu cônjuge, ou aos seus filhos. Amar a Deus acima de qualquer coisa. Vejam só, o texto é muito enfático, né? Verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. De que jeito? De todo o teu coração. Seu filho precisa ver isso. Que você ama a Deus de todo o seu coração. A sua esposa, o seu esposo precisa ver isso. Que Deus é primeiro na sua vida. Aliás, teve o Joel Bick conta de um reformador, eu não lembro quem, de uma família, mas eu lembro da história, é interessante. O rapaz era crente e tentando levar a esposa para a igreja, mas a esposa não queria saber, ia para a igreja, mas não se convertia de jeito nenhum. Até que ela foi ouvir um sermão de um puritano, e ela se converte, ouvindo aquele sermão. E ela chega para o esposo e fala assim para ele: esposo, é o seguinte, a partir de hoje você não é mais o primeiro na minha vida, você é o segundo. Porque a partir de hoje Jesus é o primeiro na minha vida. Mas ela completa assim para ele dizendo: só que a partir de agora você vai ver o quanto você vai ser muito mais amado do que você era quando era o primeiro na minha vida. Vejam só, a gente inverte os papéis e a gente acha que dedicar mais amor para a nossa família e não para Deus, né, vai impactar o coração dos nossos familiares. E não vai. Quanto mais longe de Deus você estiver, mais problemas você vai ter com o seu cônjuge. Quanto mais longe de Deus você estiver, mais problemas ou mais distância entre o seu filho. O segredo para você trazer a sua família para si mesmo é buscar Deus, é amar Deus acima de tudo.
Porque é isso que o texto está dizendo, é o que Deus espera da gente, amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Será mesmo que a gente tem feito isso? Porque a gente se esforça para tudo na vida, vocês já repararam? Quando você quer fazer uma viagem, a gente não se esforça para fazer essa viagem. Você economiza dinheiro, não é? Você deixa de passear em vários lugares porque você quer fazer uma viagem tal. Você se prepara para essa viagem de todas as formas. Você planeja, gasta um tempão para ficar lá na internet procurando onde ir, o que fazer. Não é? A gente se dedica naquilo que ama. Se você quer se dedicar, aliás, quer ser bem-sucedido no seu trabalho, você tem que fazer o quê? Ser dedicado no seu trabalho. Para tudo a gente se dedica, mas para Deus, será que a gente se dedica? E aqui eu lembro de algumas questões assim muito relevantes. Eu lembro de uma palestra que eu ouvi com o Dr. Valdeci, onde ele estava falando sobre problemas de filhos rebeldes, filhos que se afastaram do caminho do Senhor. Ele disse assim, o que vai trazer o seu filho de volta é ele ficar incomodado de ver o quanto você ama Jesus e não perdeu a alegria porque o seu filho se afastou. Ou seja, os nossos filhos precisam ver em nós que a nossa fé não se abala por eles terem ido embora para o mundo. Porque a nossa fé está firmada em Cristo. E eles precisam ver que tem pais com fés inabaláveis. Eles precisam ver que tem pais que amam ao Senhor acima de tudo. Acima do filho. Porque às vezes o filho faz, e o adolescente faz isso direto, tá? Eu trabalhei muitos anos com adolescente, eu sei disso. Adolescente gosta de irritar os pais. É o que ele gosta de fazer. Se o pai falar, não faça isso, é aí que ele vai fazer mesmo. Então se tem adolescente que fica irritando o tempo todo o pai. Mas se ele vê que aquilo não está incomodando tanto, porque o pai sabe da educação que deu para o filho, você tem que jogar responsabilidade para o filho. A partir de agora, ele vai ser responsável pelos erros dele. Ok? E ele vê que a sua fé é inabalável em Cristo, no mínimo ele vai ficar pensando nisso. Então é algo para a gente avaliar a nossa vida. E aí eu lembro, e eu já citei algumas vezes da igreja, o D.A. Carson, que é a maior autoridade hoje em Novo Testamento no mundo, ele fala do quanto foi relevante ver o pai dele em comunhão com Deus todos os dias. Ele passava ali e via o pai orando, clamando ao Senhor. Será que os nossos filhos estão vendo a gente agindo assim? Às vezes você não precisa falar nada para o seu filho, mas ele precisa ver você orando. Ele precisa ver você lendo a Bíblia, dependendo de Deus. Porque tem coisas que você não vai conseguir falar para ele. Já deu, né? O filho quando começa a se afastar, às vezes não compensa ficar gastando palavras. Fala, busca sabedoria em Deus, mas tem hora que é melhor você falar com Deus. Vai falar para Deus, Senhor, olha, está acontecendo isso com a vida do meu filho. Mas não deixe isso se abalar, não. Né? A sua alegria tem que estar em Cristo e não no seu filho, não no seu cônjuge. A sua alegria tem que estar no Senhor acima de tudo. Nós podemos perder tudo na vida. Aliás, essa é a ideia de Pedro, na sua primeira carta. Você pode perder tudo nessa vida, mas a alegria do Senhor, a alegria da salvação, você não vai perder nunca. Então alegre-se naquilo que realmente importa, que é o próprio Deus, é o foco aqui de Moisés. Acho que o Carlão levantou a mão, não? Não? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Deuteronômio 6 é magnífico, né? De falar do quanto a gente tem que colocar os nossos filhos, a palavra de Deus no coração deles. Primeiro, com a nossa própria vida. Eles precisam ver que nós amamos a Deus acima de tudo. E segundo, quando pudermos falar do amor de Deus. Aí, nessa mesma época, a gente tem um exemplo triste demais, que está lá em Levíticos. Levítico 10. Um exemplo muito triste do quanto Satanás age no meio da família. Famílias crentes. E vai buscar o sacerdote ainda para fazer isso, né? Não só porque era o sumo sacerdote, mas porque os filhos seriam os próximos sumos, ou o sumo sacerdote nasceria de um deles. E aí você tem a história de Nadab e Abiú. Eu queria ler aqui com vocês. Levítico 10, de 1 a 7. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Euzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial.
Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Olha só. Você acha que Moisés não estava triste com isso aqui? O sobrinho deles, não é? Os próprios sobrinhos foram mortos. Porque levaram fogo estranho. Tinham uma vida completamente errada e se apresentavam lá para cultuar Deus e Deus, para mostrar que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará, é o que diz a Bíblia. Deus puniu aquele sobrinho de Abraão com morte. E aí, olha só, a impressão que o texto dá é que ele dá uma dura no seu irmão, e o seu irmão se calou, né? Talvez porque estava calado há muito tempo, vendo seus filhos fazendo coisas erradas e ficando quieto. E nós não podemos ser assim como pais. Se os nossos filhos estão fazendo coisas erradas, eles precisam ser punidos, eles precisam ser disciplinados. E aí eu lembro claramente da palavra de Paul Washer. Paul Washer vivia numa igreja, mas percebia que ninguém queria saber de disciplina na igreja. Ele mudou de igreja, mudou de denominação. Eu falei, não concordo, porque eu quero que os meus filhos sejam criados numa igreja séria, que se ele pisar na bola, ele vai sofrer as consequências do seu pecado. Ele precisa disso para viver no caminho do Senhor. A disciplina é para o bem daqueles a que Deus ama, ou disciplina quem ama, nos diz a Bíblia. Então, Arão não disciplinou seus filhos, se calou, e agora com eles mortos ele se cala ainda mais, não é? Aí ele chega para os irmãos daqueles jovens e fala: vocês não vão ficar chorando não, vocês vão fazer o trabalho de vocês como sacerdotes. Isso lembra demais uma outra história na Bíblia, vocês lembram? A história de Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli. E pelo mesmo motivo, Deus manda lá, Deus fala com Samuel. E aí Samuel nem quer falar para o sacerdote Eli o que aconteceu naquela conversa de Deus falando com Samuel. Naquela primeira vez que Deus fala com Samuel. E aí Eli insiste. E aí Samuel abre o coração. Olha, Deus me disse que vai dar um jeito nos seus filhos. Porque você não deu. Em outras palavras é isso que está dizendo, né? Nós não temos compromisso com os nossos filhos. Nós temos compromissos com Deus. Nós não temos compromisso com pessoas, o nosso compromisso é com Deus acima de tudo. Então, se você não fizer, Deus vai dar um jeito. Deus está te usando como pai, Deus quer te usar como pai. Eu não estou dizendo que você tem que ser drástico, que você tem que fechar todas as portas, não. Mas na nossa sociedade, a gente é muito mole com os nossos filhos. Na nossa geração, nós não fomos criados assim. Os irmãos lembram disso. A maioria daqui, né, é da minha geração para anterior ainda. E nós somos criados de uma forma muito mais dura. E teve muito mais gente que foi bênção na sociedade do que o nosso tempo hoje. Porque nós, pais, estamos errando na educação dos nossos filhos, deixando eles fazerem o que eles querem. E o filho bate no pai e acha engraçado, né, e dá tudo pro filho, e não sabe dizer não tem disciplina. Então, a gente foi para um outro extremo. Os nossos pais eram extremistas demais, extremados demais na dureza com que tratava a gente. Um olhar, não precisava nem falar nada, só um olhar já tinha medo. Você não fazia mais nada, você travava. Só que agora a gente foi para um outro extremo. E deixa os filhos fazer o que querem. E os extremos são sempre complicados, né? Os extremos não têm amor. Porque o verdadeiro amor não é extremista. Não é louco. O amor não é assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque Arão e o sacerdote Eli, sacerdotes, conheciam muito bem a palavra de Deus. Eles estavam agindo de maneira muito errada. E a consequência do pecado deles atingia quem? Toda a nação. Então o problema é o seguinte: se a sua família não anda bem, não pense que a família do próximo vai andar, porque nós estamos vivendo no mesmo pacto. O meu pecado atinge o pecado do próximo, não tem jeito, é pacto. Somos do mesmo corpo, onde Cristo é o cabeça. Deus trata a gente como um corpo, como um povo escolhido. Lembra que a gente está estudando Efésios? É o povo escolhido de Deus. Se esse povo escolhido está sendo teimoso e desobediente, Deus vai punir esse povo, até esse povo aprender a obedecer. Então é um problema muito sério que a gente tem. Lembra o que acontece com o sacerdote, na época do sacerdote Eli? A arca de Deus foi roubada, foi levada embora.
E aí vem aquela expressão, Icabode, foi-se a glória de Israel. A presença de Deus deixou de existir ali por conta deles. Antes tem lá o problema de Acã, né? O problema de Acã é bem sério e a gente sabe disso. Por quê? Porque ele deseja aquelas coisas que ele viu, a ordem do nosso pecado, né? Ele deseja, primeiro ele olha, aliás, ele viu, ele desejou, ele tomou e escondeu. É o que acontece com o processo do nosso pecado. Você primeiro vê, e aí você começa a desejar, aí o negócio começa a ficar complicado, né? Davi com Batseba foi a mesma coisa. Se tivesse visto e fechado a janela e ir para outro lugar, não, mas ele viu e aí começou a maquinar. Começou a desejar. Aí toma para si e esconde. E aí a gente não pode agir dessa forma, isso vai trazer prejuízo. Então você tem exemplos lá de Acã, toda a família sofreu a consequência por causa disso. Aí você tem exemplo de Josué, eu queria que você abrisse agora Josué 24. Eu estou citando alguns casos, porque não vai dar tempo de a gente falar de todos lendo o texto. Josué 24. E depois Juízes, que são os textos importantíssimos aí para a gente compreender. Onde Josué está pregando o seu sermão. E ele vai fazer uma colocação importante aqui, versos 14 e 15. Renovando a aliança com Deus, né? Versos 14 e 15 do capítulo 24, ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha a decisão de Josué. E ele coloca para o povo, decidam. Quem vocês vão servir? É hora de fazer renovação de aliança com Deus. Eu creio que essa é a urgência do nosso tempo. É Deus olhar para nós hoje e trazer essa mensagem. Escolhe quem você vai servir. Hoje. Quais são os seus ídolos hoje? Muitas vezes os ídolos são o quê? Talvez a própria internet. Talvez a própria família. Ou o seu trabalho. Cada um tem o seu ídolo, né? E pode perceber aquilo que está tomando o lugar de Deus na sua vida. E a palavra de Josué é duríssima aí para que escolhessem a vida. E aí o texto de Juízes, capítulo 2. Olha lá o que diz Juízes 2. Está bem pertinho aí, né? Juízes 2. Após a morte de Josué, verso 8. Olha só o que diz. Faleceu Josué, capítulo 2, Juízes, verso 8. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses dentre os deuses de gentes, ou das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Olha que irresponsabilidade dos pais. Uma geração nasceu que não conhecia o Senhor. De novo as famílias sendo atacadas pela ação do inimigo e pela nossa irresponsabilidade. A gente tem que ficar esperto com isso. Qual o maior legado que estamos deixando para os nossos filhos? Tem que ser a educação cristã. Tem que ser o amor a Deus. Não é? Eles precisam ver isso em nós, porque uma geração que não conhece ao Senhor vai provocar o Senhor a ira. E provocar o Senhor a ira eu posso garantir que não é bom. Já tem exemplo aqui, né? Já tinha exemplo, os filhos do sacerdote Arão. E vai acontecer depois com os filhos do sacerdote Eli. É bom não provocar o Senhor a ira, porque Deus, ele fica irado com justiça, né? A gente se ira e perde as estribeiras, a gente perde a justiça, mas Deus não. Deus, ele pode ficar irado, ele é justo na sua ira. Ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é sempre justo. Eu já citei o sacerdote Eli. Davi, nem se fale, né? É lamentável o que acontece com a família de Davi.
por erros dele próprio, era para ter uma esposa só, mas quis ter várias esposas, por onde passava ele queria tomar uma esposa. E aí Davi comete lá o pecado de adultério e a família dele virou uma tremenda de uma confusão. Há alguns problemas aqui. Eu sei que os nossos pecados atingem os nossos filhos também, atinge todo o povo de Deus, a gente sabe disso, mas a gente sabe que tem um Deus gracioso. Quando você reconhece, quando você pede perdão a Deus, Deus não vai mais tratar o seu pecado conforme você mereça, ok? E Davi se arrependeu. Ele confessa, Salmo 32, Salmo 51, só que o arrependimento não tira da gente a responsabilidade de agir corretamente como pais. E ele sempre se calava como pai. Ele via os filhos fazendo um monte de coisa errada e não falava nada. Não falava nada. Não é? Aí quando o filho morre, Absalão morre, depois de que Davi perde o reino, lembram disso? Joabe corre atrás, o filho fica preso lá no galho da árvore e Joabe mata Absalão. E era a ordem para que não matasse. Aí Davi cai em prantos e chora. Joabe tem que dar uma bronca nele. Porque, peraí, né? Por causa do seu filho, que era um cara complicado, que tirou o reino, você está indo contra todo o povo de Deus, você não está agradecendo a Deus porque ganhamos uma guerra? A palavra de Joabe parece muito a de Moisés com Arão. E com os filhos de Arão, né? Vocês não vão chorar agora não. Agora não é hora de chorar. Agora é hora de tomar a atitude correta. Então Davi errou demais como pai. O mesmo acontece com Salomão, porque Salomão teve muito mais mulheres do que Davi. Quase 1000 mulheres ao todo. Você imagina? Quantas mulheres ele teve, quanta confusão na família de Davi, quantos filhos, que bagunça tremenda. Mas olha como Deus se interessa pela família. Deus permite que Salomão escreva um livro sobre casamento. Cantares é um livro sobre casamento, relacionamento de homem e mulher. Um livro que fala de sexualidade, inclusive, que não tem nada a ver com igreja. Nós só podemos fazer uma pequena analogia com a igreja, porque Paulo fez em Efésios, mas Cantares foi deixado para relacionamento de casais. É muito claro isso na cultura judaica. A família, o sexo é bênção, foi criado por Deus. Então Salomão, ele escreve Cantares, ele escreve Provérbios. Vários textos de Provérbios. Filho, obedeça a seus pais, ouça a instrução da sua mãe. Preocupado com família. Mulher virtuosa, que lá dentro da sua casa vai abençoar a sua família. Ele está sempre, tudo bem que não foi só Salomão que escreveu, né? Principalmente de mulher virtuosa não, mas o estilo de literatura bíblica mostrando a importância que Deus dá à família. Tem lá o texto de Provérbios, que se você sabe que naquela rua tem lá o prostíbulo, é a casa complicada da mulher adúltera, não passa por ali, desvia o caminho e coisas assim. Então são várias lições que a gente aprende da palavra de Deus. E aí Salomão, infelizmente, se afasta de tudo aquilo que havia aprendido. E aí ele se desvia, cai na idolatria por conta das suas esposas, aí não ensina bem os seus filhos. Roboão assume o trono, faz uma tremenda confusão, divide o reino, né, porque resolveu agir de maneira irresponsável. Salomão, que havia escrito o Salmo 127, dizendo que filhos são herança do Senhor, não é? Olha, cada coisa importante, e infelizmente a coisa desandou totalmente. Ele escreve Eclesiastes depois para mostrar que a vida sem Deus não vale a pena. E eu vou terminar lá no Novo Testamento. Aliás, eu vou terminar lendo 2 textos. Malaquias 2, a partir do verso 10. Malaquias 2 é fácil de achar, porque é o último livro do Antigo Testamento, né? Que diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o que ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto? Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a sua oferta ou para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal.
sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Olha só, o texto é muito taxativo. Não adianta chorar, não adianta plantear diante de Deus, não adianta clamar, orar, fazer campanha, jejum e oração. Se a sua vida dentro da sua casa não está de acordo com a vontade de Deus, Deus não vai ouvir a sua oração. O texto é muito taxativo. E ainda diz, seja quem forem, não importa quem seja. Por quê? Porque é isso que faz alguém ser cheio do Espírito Santo. E aí eu pulo para Efésios 5, que é o texto conhecidíssimo de Paulo, Efésios 5, verso 18. Que com certeza esse ensinamento de Malaquias está presente na cabeça de Paulo. Paulo é um profundo conhecedor de toda a lei. E aí, lei e profetas, né? Do Antigo Testamento. E lá no capítulo 5 de Efésios, olha só o que ele diz. Verso 18. Ele está falando sobre como devemos agir nós como crentes. E aí ele vai trazer para o lado importante de ser cheio do Espírito. Ele, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, abandone aquilo que te afasta de Deus, abandone o pecado. Se o seu pecado é embriaguez, abandone o vício da embriaguez. Se o seu pecado é qualquer outro vício, qualquer coisa que te afaste de Deus, deixe isso de lado. Mas não é só para abandonar. Porque Jesus já havia ensinado que se você limpa a casa fica livre para receber outros demônios, né? Então, cuidado com isso. Não é só você deixar ou tirar da sua vida o que está errado. Você tem que fazer duas coisas. Você tira o que está errado da sua vida e busque a plenitude do Espírito Santo. Ele fala sobre as duas coisas, duas ordens. Não vos embriagueis com vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E começa a dar dica de como ser cheio do Espírito. E olha só como é que a gente pode ser cheio do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Com hinos e cânticos espirituais. Adoração a Deus. Toda vez que você não vem à igreja, você acha que Deus perdeu com isso? Né? Deus perdeu porque eu não fui na igreja hoje. Você acha mesmo isso? Nós somos criados para quê? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Então eu tenho que glorificar a Deus e ter alegria nele sempre. Eu preciso do contato da igreja para fazer isso. Adorar o Senhor, cultuar a Deus. Não é? Então, falando entre vós com salmos e hinos, cânticos, culto ao Senhor, dando sempre graças a Deus por tudo, gratidão no nosso coração. Você tem cultivado isso? Um coração agradecido ao Senhor. Olha como é que é ser cheio do Espírito Santo, dando sempre graças a Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Você se sujeita um ao outro? Ou você acha superior a todas as pessoas? Aí não dá nem para ver como família, né? Porque cada um tem um papel diferente. Há papel dentro de casa que a mulher é responsável e que não adianta o homem se intrometer, não vai dar certo, é a mulher que tem que fazer. O homem tem outro papel, o filho tem outro papel, cada um tem que se sujeitar ao seu papel. Assim como na empresa tem lá a hierarquia, os chefes. Se cada um quiser ser chefe, vira uma tremenda uma bagunça. Então, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Na igreja a mesma coisa. E ele começa a dar exemplo. Mulheres, se submetam à autoridade do seu marido no Senhor. Homens, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Né? Aí ele vai seguindo, olha só, filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, não provoquem os filhos à ira. Olha só como está tudo ligado. Servos, trabalhem para o Senhor e não para ganhar o salário do fim do mês ou para enganar o patrão. Dedique-se no seu trabalho porque você está trabalhando para o Senhor. E empregadores, né? Cuidem bem dos seus funcionários. E aí ele vai dando vários e vários exemplos de como a gente pode ser cheio do Espírito Santo. E o foco principal de Paulo é família. Ele gasta vários versículos, do 22 até o capítulo 6, verso 4, para falar de família. A única forma de você ser cheio do Espírito de Deus é você cumprindo o seu papel dentro de casa. Se você não está afim de ser um bom cônjuge, um bom pai ou um bom filho, não adianta você passar a semana inteira em campanha de oração, de jejum, né, e ler a Bíblia todo dia, se você não se sujeita a Deus principalmente. Né? A autoridade de Deus é abençoar a nossa vida desde que a gente obedeça ao Senhor, obedeça a palavra do Senhor. Nós teríamos vários outros textos para falar sobre família, o nosso tempo acabou, eu quero deixar só para alguém que quiser falar alguma coisa, fique à vontade.